Porque nós estamos. Afinal de contas, participamos da fogueira santa. Vendi até minha casa. Afinal de contas, participei das 7 terça-feiras do poder. Afinal de contas, assisti todo santo dia o papo de graça. Aí o cara começa a pensar que de alguma maneira está comendo a parte dele. Nada funcionou, né? Nada funcionou. E a história bíblica de Israel revela muito bem que o homem não tem condição de garantir a sua parte no acordo. O que é o Antigo Testamento? É o livro de como Israel não consegue cumprir seu acordo. E ninguém dizia assim, não, se Deus me manifestasse, tem essa história, né? Se Deus revelasse para mim, eu obedeceria. Eu mesmo disse tantas vezes a besteira. Se Deus chegasse no meu quarto, falasse comigo diretamente, daí que eu sairia obediente. Ou ilusão. O povo, para ter mais prova da presença de Deus em Israel, teve na Bíblia. E serviu para quê? Maná do céu, nuvem no deserto, mar vermelho se abrindo. Serviu para quê? Deus se encarnasse. Não há garantia de a gente dar conta do acordo, mesmo que Deus fizesse todas as coisas para nos garantir isso. Nós somos traidores de acordos por essência. Nós não cumprimos acordos nem mínimos com o nosso semelhante. Vamos cumprir acordos com Deus. Isso é uma blasfêmia dessa teologia da prosperidade neopentecostal contemporânea. Não existe nenhum desses pensamentos em quem se julga. E quando a gente tem um mínimo ainda de noção, sabe que nós não somos alvos da justiça de Deus, e sim da graça. Porque se a justiça pudesse ser aplicada, nós que somos traidores dos acordos, não teríamos outra sentença senão a morte. Nós somos alvos da graça deste acordo. É um acordo de mão só. Então, o que acontece com os decepcionados com Deus é que, de fato, eles nunca desejaram a Deus. Eu queria que eles fizessem essa mensagem de hoje, republicassem, papocar, tem muito decepcionado que não está aqui onde deveria estar. Então faço chegar nos ouvidos dele. Esse texto vai para o meu blog, também vocês podem depois republicar. O fato é que os decepcionados com Deus nunca desejaram. E sim que ele realizasse os sonhos da pessoa. Deus é apenas um detalhe desse processo. E o que ele leva a concluir, então, isso que eu estou dizendo? Que não existe real decepção com Deus. Isso não existe. Simplesmente não existe real decepção com Deus, visto que essas decepções são frutos de nossas ideias e desejos equivocados, de nossas vaidades. As decepções são frutos de minha produção vaidosa, de meus interesses egoístas não realizados, onde Deus era um meio, era um mecanismo para alcançar isso, e só. Queridos, se Deus fosse como nós esperávamos que Ele fosse, nós é que não seríamos. Entendeu isso? Não. Se Deus fosse o que nós esperávamos que Ele fosse, realizador dos nossos desejos, nós é que não seríamos mais nada. Porque essa raça já teria se extinguido, se Deus fosse aquilo que queremos que Ele seja. Graças a Deus,
que não é assim. Graças ao bom Deus que Ele não é o que eu quero que Ele seja. Porque Deus ser o que eu quero que Ele seja seria o meu próprio fim. O meu próprio fim. Esse é o fato mais assombroso da fé cristã. Que Deus decidiu não ser o que nós queremos que Ele seja, para que nós fôssemos. Porque se, entenda isso, vai parecer agora aquela minha linguagem meio filosófica, poética, você vai entender. Se Deus fosse aquilo, que eu já gosto disso, né? Do meu para aquilo, para agora, ele vai republicar essa minha frase, mas lá vai de novo. Se Deus fosse aquilo que nós queríamos que Ele fosse, nós é que não seríamos. Logo, para sermos, Ele não será aquilo que nós queremos que Ele seja. Porque de outra forma, nós jamais seríamos. Pega essa palavra. Traduz aí. Uma frase mais simples. Ainda bem que está gravado. Está gravado, né? Uma frase mais simples é o seguinte: você existe porque Deus decidiu se ausentar dos seus desejos. Você está aqui hoje e tem condição de existência porque Deus decidiu se ausentar de ser esse objeto que você tanto deseja, o realizador dos seus sonhos. Deus realizar os sonhos dos homens seria por fim aos homens. Porque os sonhos dos homens não diz respeito a todos os homens, o que seria o fim de todos os homens. É um sentimento completamente egoísta, onde nos levaria à destruição. O que Deus decidiu então? Esse é, como eu falei, o mais assombroso da fé. Deus decidiu nos fazer livres para assumir a própria existência. Deus decidiu nos fazer livres para assumir a própria existência. A sua vida pertence a você. E ela está aberta às contingências. Ou seja, seu pneu vai poder furar tantas e tantas vezes, basta que haja um prédio no caminho. Porque sua vida está aberta para você poder ser livre. E não há verdadeira liberdade se Deus cedesse aos nossos caprichos. Não haveria liberdade. Não haveria qualquer relação madura de amor se Deus cedesse aos nossos caprichos. Se Deus entrasse nessa relação toma lá da cá que nós queremos estabelecer com Ele, desapareceria a beleza da humanidade, que é a sua capacidade de ser livre e capacidade de amar. Amor e liberdade são frutos da contingência. Se não houver liberdade, não há amor. Porque ninguém ama se não puder não amar. Entende isso? Portanto, Deus se ausenta de ser o realizador dos nossos desejos para a gente poder ser plenos naquilo que Ele nos criou e para aquilo que Ele nos criou. Independente de questões teológicas que podem se levantar com isso que eu estou dizendo, o fato é, a existência nos foi dada. A existência nos foi dada. E isso implica no silêncio de Deus. Deus não vai interferir na existência a ponto de sufocá-la. Suas interferências na existência serão para dar conta da existência continuar, jamais barrá-la. Deus então só responde orações que permitem o fluxo da vida, jamais para barrar a vida. Daí a maioria das nossas orações serem respondidas, porque a maioria das nossas orações respondidas iria gerar o fim do fluxo da vida. Como é que eu sei disso? Basta assistir o filme Todo Poderoso.
Já assistiu Todo Poderoso? Com comédia, com Jim Carrey? Basta ver aquilo. Que Deus decidiu dar ao ator, ao personagem, o poder de ser Deus. Ora, se qualquer um de nós quer que Deus seja aquilo que nós almejamos, na hora que assumimos o poder dele, faremos exatamente aquilo que achamos que deveria ser feito. E assim, o personagem fez. Deu um sim assim, criou um computador celestial para responder orações. Lembra disso? Quem assistiu esse filme? E teclou sim para tudo que era oração. Meu amigo, acabou-se. Acabou-se o mundo, né? E só não acabou o mundo porque o filme tem que continuar. Mas o resultado era para ser fim do mundo. Acabou tudo. Nada funcionava mais. Não tinha uma família em pé, não tinha um mercado em pé, não tinha. Ninguém conseguia nem mais transitar na rua. Tinha. Acabou o mundo. Então Deus não pode responder essas orações e destruir a existência. A sua oração pode destruir a existência. Olha que coisa louca. Graças a Deus o Senhor não responde minhas orações. Hoje vai sair daqui dizendo: Senhor, obrigado por o Senhor não responder minhas orações. Mas a inversão vai ser grande hoje. Que a maioria delas fariam mal danado a todo mundo. Porque na maioria das vezes que eu oro, eu só penso em mim e esqueço o resto do mundo ao meu redor. Deus é tão bom que decidiu, para não entrar nessa confusão, dizer: peraí, você quer alguma coisa mesmo? Te vira, mano. Vai atrás. Dá teu jeito. Dá teus pulos. Quer amar? Amo, cara. Quer perdão? Perdoa. É simples. Quer as coisas? Vai plantando. Quer resolver o problema? Resolve. Está esperando o quê? Qual é a tua expectativa? Deus nos fez livres e nos fez seres para o amor. Logo, vamos ter que conviver com esse silêncio dele. Agora, o silêncio de Deus não é abandono. Entende a diferença? O silêncio de Deus é prova do seu amor para conosco, que nos decidiu dar a existência. Não é abandono. Essa condição de sermos livres implica que estamos sujeitos às contingências, mas que não estamos desamparados. Uma coisa é eu saber que meu pneu pode furar, outra coisa é eu achar que isso significa desamparo de Deus. Eu estou aberto às contingências. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas não significa que eu estou desamparado. De jeito nenhum. Implica que eu tenho possibilidades de viver algumas coisas, mas eu não tenho sentenças. Como tem aquela belíssima expressão de Paulo, que é até uma canção que Letícia, se você conhece, que diz: somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero. Essa é essa beleza do texto poético de Paulo. Sim, Deus está em silêncio para que eu assuma a minha vida, mas Ele não me abandonou. Sim, Deus deixou a minha vida aberta ao caos, às possibilidades, às contingências, mas Ele não me abandonou. Ele não me desamparou. Ele apenas está dando a mim a condição de ser livre e de, em liberdade, chegar a amar, porque só ama aquele que ama. O escritor Oscar Wilde tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: neste mundo só existem duas tragédias. Uma é não conseguir o que se deseja, e a outra é conseguir. Boa, né? Essa frase me lembra mais ou menos isso. Que tragédia não seria se nós conseguíssemos que Deus fosse aquilo que nós queríamos que Ele fosse? Que tragédia grande se Deus se encaixasse no nosso jogo de vaidades, no nosso jogo de orgulho e prepotência. Então, meus irmãos, a decepção
é fruto da minha vaidade. Os decepcionados com Deus são vaidosos, frustrados. O que esperar de Deus então? Sabendo tudo isso que eu acabei de dizer. O que eu posso esperar de Deus então? A resposta está na história de Jesus de Nazaré. Ele, como um homem, foi tentado em suas vaidades, em suas necessidades, em seus projetos, em seus sonhos. Como um homem, ele teve tudo que nós temos: sonhos, projetos, metas, desejos, necessidades, e em tudo foi tentado. A diferença é que ele não tinha esse Deus inventado para cumprir seus desejos. Ele cedia todos os seus desejos à vontade de Deus que é. Então, quando tentado, agiu diferente de nós. Jesus não fez de Deus seu aliado. Que coisa interessante.